eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, de uma forma bem natural e fluida, algumas práticas, né, que a gente tem aqui na agência e o que a gente vê acontecendo no mundo do marketing, no mundo dos negócios e das vendas que vocês talvez possam usar nos negócios de vocês. Tá legal? O Lucas já mandou um recado aqui, mas só para corroborar, né? Fiquem à vontade para interagir, mandar dúvidas, perguntas, comentários dentro do chat. Meu time, o Lucas, o pessoal do meu time vai ficar de olho e vai me mandar também. A gente vai bater um papo bem solto aqui, né? E o que a gente não conseguir abordar ou conversar a respeito, né, de algo que venha no chat, a gente depois pode produzir um conteúdo, entrar em contato, enfim. Essa é a ideia, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, a gente que é do marketing, né, quem trabalha com campanhas, com anúncios, com redes sociais, está percebendo uma mudança drástica, né, tanto no comportamento do consumidor, como também na forma como a gente tem que se portar nesses ambientes digitais. Das pessoas que estão aqui na sala já com a gente, né? Quem que trabalha com marketing específico? É marqueteira da área de marketing? Se puder me mandar aqui no chat, só para eu ter uma ideia. E quem que, na verdade, é dono de um negócio, fundador de um negócio, ou quer empreender, e aí, na verdade, tá de olho nessa Masterclass hoje para tentar. A Isadora é analista de marketing. Ó. Legal, Isadora, colega nossa aí. Seja muito bem-vinda e que você aproveite alguns insights bons aqui. Também pode compartilhar com a gente o que você quiser. Quem também for empreendedor, como eu disse, fundador de algum negócio e está buscando alguns insights bons para o seu negócio, também pode falar para a gente, que é legal a gente ter essa visão. O pessoal da Faz Logitech, claro, conheci vocês, muito legal. Rafael também é founder, muito bacana, sejam bem-vindos. Tomara que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Então vamos lá. A gente falava muito sobre a guerra pela atenção, né? O pessoal que trabalhava com tráfego pago, que trabalhava com social media, que trabalhava com qualquer movimento de marketing digital, sempre falou sobre conquistar a atenção do usuário, do consumidor ali, né? Da pessoa que está navegando naquele ambiente que você está tentando colocar a sua marca, colocar a sua proposta, sua oferta, sua campanha, enfim. Isso era uma verdade, né? Até pouco tempo atrás, por dois motivos básicos, assim, né? Primeiro motivo é um motivo humano, né? Marketing é uma ciência humana e a gente tem que acompanhar sempre a mudança do comportamento do consumidor digital. O nosso comportamento de consumo na internet mudou radicalmente por vários motivos, né? Começa essa mudança com a questão da segunda tela, depois com a questão das IAs generativas, como ChatGPT e tudo mais, então a forma como as pessoas consomem conteúdo, pesquisam as coisas, mudou, né? A questão dos streamings também, né? Mudou completamente a forma como a gente consome entretenimento, e isso fez com que algumas coisas que a gente que atua divulgando materiais, a gente tivesse que se atentar. Existe também uma segunda coisa, que é a seguinte, pouca gente parou para pensar nisso. O volume de informação, ele sempre teve um crescimento, né, brutal, assim, de ano a ano, mas a partir de 2023, o volume de posts gerados por inteligência artificial fez com que a disputa nos feeds, então vou dar um exemplo aqui, né, o feed do LinkedIn, por exemplo, a disputa no feed do LinkedIn por atenção começou a se tornar algo que a gente poderia dizer que é inviável hoje em dia, né? Você não disputa mais a atenção, porque basicamente assim, vamos trazer pro indivíduo, né? O indivíduo, o empreendedor ali, que ele ou a pessoa que quer gerar algum tipo de conteúdo. Aliás, eu tenho um dado super interessante sobre geração de conteúdo no LinkedIn, mas a pessoa que gera algum tipo de conteúdo, ela passou, a partir da explosão das IAs generativas, como o ChatGPT, ela passou a ter uma ferramenta para produzir muito mais conteúdo. Então, um volume muito grande de pessoas começaram a produzir muito conteúdo, posts todos os dias, muitos posts, etc. Isso fez com que a atenção ali do feed, né, aquela disputa que a gente tinha, mesmo com patrocínios, né, com tráfego pago, etc., mas também com os posts orgânicos, começou a se tornar cada vez mais inviável, né? Em paralelo a tudo isso, a gente entende que o marketing ele começou a mudar, o marketing digital nos últimos anos, ele começou a mudar de uma questão linear, onde a gente tinha, né, uma campanha que divulgava um produto, um serviço, etc. Aí você tinha um volume de leads que preenchiam o formulário, se interessavam e tal, e aí você tinha de um volume de leads interessados ou que se
que se inscreveram em algo ali, você tinha um volume menor, era um funil, né? Então você tinha um volume menor de leads que eram de fato qualificados pelo marketing, né? O MQL. Depois um volume menor ainda de leads que eram de fato qualificados para vendas, os SQLs. E aí um volume de reuniões ou de ofertas ou de propostas que aconteciam e um volume de conversão que você realmente vendeu. Era um funil bonitinho e praticamente linear. Isso, devido a todas as mudanças de comportamento do usuário e etc., e essa guerra toda de disputa, isso mudou. Hoje em dia o marketing ele não funciona mais, o marketing digital não funciona mais de uma forma linear, absolutamente, isso já faz tempo, né? Que o marketing ele funciona de uma forma sistêmica, né? E quando a gente fala de sistema, significa que são múltiplas coisas acontecendo em diferentes frentes, em diferentes canais, em diferentes esferas, para que você conquiste do lead à venda, né? O que, que isso quer dizer? Que a gente muda, então, totalmente em 2026 o nosso olhar estratégico como, né, líderes de times e de campanhas de marketing da disputa da atenção para um movimento muito mais inteligente, né, e muito mais planejado da disputa da intenção. Então a gente vai ter que começar além de entrar em várias frentes, né, e colocar o nosso conteúdo, vou trazer para um jeito prático para não ficar muito conceitual. Então, por exemplo, a gente vai produzir uma campanha em que eu tenho alguns pontos de contato do meu cliente no LinkedIn. Esses pontos de contato já são múltiplos, eles não estão só no feed, eles também estão no inbox, né? Então, a gente tem um trabalho de social selling acontecendo em paralelo ao trabalho de postagens, divulgação e social media, né? O que é o social selling? É o seu perfil do LinkedIn ser operado ou é você mesmo operar uma série um volume, né, de contatos relevantes que você cria, faz novas conexões, manda mensagens por inbox e tudo mais. Então você tem ali o feed e o inbox acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que você pode ter um convite para uma landing page, uma oferta de alguma coisa. Então você tem esse movimento de campanha acontecendo. Só que você também tem um remarketing, né, que vai acontecer, ou seja, a pessoa que entrar na sua landing page, depois ela vai também ser impactada por anúncios seus no Instagram e no Facebook, né, enfim, por uma questão de momento de navegação ali, ao mesmo tempo que você vai ter um movimento de oferta por um time de pré-vendas que vai entrar em contato com essas pessoas que já se cadastraram, ou seja, né, é um sistema todo integrado que precisa funcionar. Por que isso? Porque você vai precisar pegar a pessoa certa, no momento certo, e qual a mensagem correta. E dificilmente você vai ter essa bala de prata na mão, de antemão, assim, né? Antes de qualquer coisa, você já vai saber qual é a mensagem certa, quem é a pessoa certa e qual é o momento certo de abordado. Então você vai ter que rodar muitos testes e rodar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, de forma sistêmica, para chegar nisso. Tudo isso acontecendo, reparem que eu falei uma coisa sobre social selling. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para me aprofundar um pouco mais, fiquem à vontade. Mas eu falei uma coisa sobre social selling, que é o movimento ali no LinkedIn das mensagens por inbox, né, do contato direto e tudo mais. A gente já testou muita ferramenta de automação, bot, IA, nesse cenário, para operar isso de fato, né, para mandar as mensagens, etc. O que a gente percebeu, e aí vem essa frase, que é a terceira frase aqui desse slide. E um mundo onde a tecnologia amplifica tudo, a humanidade diferencia. Eu vou falar sobre isso quando eu falar de Founder-Led Growth, lá embaixo, mas é muito importante a gente prestar atenção numa questão que é assim, eu li recentemente até uma outra frase que diz assim, onde tudo é IA, a imperfeição vira assinatura. O que isso quer dizer? Assim? A gente tem ferramentas, a gente vai falar sobre IA como infraestrutura, né? IA do ponto de vista de tornar a gente mais produtivo. Então, a gente tem ferramentas hoje que podem gerar conexões. Então, eu quero que gere 20 conexões relevantes no meu LinkedIn por dia com pessoas dentro do perfil ideal do meu cliente, né, do meu ICP, e eu quero que mande essa mensagem e tal, e se responder, responde isso. Né, é uma inteligência artificial ali que vai interagir de alguma maneira, um robô, né, que vai interagir de alguma maneira por mim. Só que a gente percebe que, por mais precisa, por mais treinada que seja essa IA, por mais que você tente parecer que não é IA, ou que você assuma que é uma IA mesmo fazendo aquilo, a interação humana ainda é infinitamente preferível, né, para o usuário final. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa taxa de respostas, a nossa taxa de sucesso
nessa jornada toda, depois eu vou me aprofundar nessa jornada, ela é muito maior quando tem um ser humano ali interagindo, né? Aí eu recebo sempre essa pergunta, assim, essa objeção dos fundadores de negócio. Tem alguns aqui na sala com a gente hoje. Legal, mas, porra, eu não tenho tempo, né, para ficar ali no meu LinkedIn trocando ideia, né, fazendo isso, fazendo aquilo, e mandando mensagem e tal. Eu tenho diversas outras coisas que eu tenho que fazer. E aí veio uma metodologia que a Rotart criou, eu vou falar disso no final, mas a gente criou um método, né, para fazer isso acontecer com um ser humano ali, mas que não tome muito o seu tempo e tal. Depois, no final, eu vou falar mais sobre isso. Mas a questão é, a gente prestar atenção nesse mundo de inteligência artificial, aonde que o contato humano ou os pontos em que ainda um ser humano é extremamente necessário, mesmo que seja para uma tarefa estritamente operacional. Em alguns momentos ainda é necessário você ter ali uma questão humana. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, senão eu vou ficar uma hora inteira só nesse slide. Então a gente falou sobre, né, a guerra da atenção para a guerra da intenção que acontece hoje, e a gente começou a falar sobre a inteligência artificial não ser só sobre gerar post. Isso é o óbvio, né? Isso todo mundo sabe, que você pode entrar no seu chat GPT, você pode ter um chat GPT pago, né, uma conta paga, e o seu chat GPT tem um nome, e ele está super treinado sobre o seu negócio, e aí você consegue gerar uma série de posts, né, por meio do seu chat GPT, mas existe um mundo de coisas que é a inteligência artificial e outras ferramentas que eu vou comentar aqui com vocês, vou compartilhar com vocês aqui, pode fazer por você, e a gente às vezes fica restrito só ao LLM, ali, a ferramenta de inteligência artificial generativa, né, para ficar mandando as coisas. Né? Existe um monte de coisas que a gente pode usar. Né? Uma das coisas que é muito interessante a gente usar a inteligência artificial é a inteligência artificial preditiva, né? Você usar modelos preditivos do que vai dar certo, do que não vai dar certo, de uma série de coisas. Por que isso? Porque é uma premissa de growth marketing, né? Growth marketing é aquele marketing que atua. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Aquele marketing que atua exclusivamente focado na geração de demanda e no crescimento dos negócios, né? Ou seja, está olhando muito para vendas. É uma premissa que a gente teste as coisas rápido, né? E evolua rápido. Teste rápido, erre rápido, encontre o que funciona, o que não funciona, e assim siga. A inteligência artificial ela vai entrar nesse cenário, já está entrando nesse cenário, né, de uma maneira extremamente relevante, porque ela vai conseguir prever antes, né, o tipo de campanha que funciona, o que não funciona, muito rápido, e ela vai conseguir modular isso, ela consegue modular isso em tempo real. Eu vou dar um exemplo, né, antes da gente falar. Mas antes, na verdade, antes eu vou falar do SEO para o DEO, né? Porque esse é um ponto muito importante. Quando eu falei lá em cima, né, no primeiro slide, da mudança do comportamento do usuário, eu falei sobre uma das coisas que é o usuário ele não pesquisa mais da forma como ele pesquisava antes, né? Então, o marketing digital ele tinha um pilar muito importante que sustentava ele, que era o SEO, que nada mais é do que você tornar o seu site, o seu negócio relevante para os mecanismos de busca, como o Google, né? Então, a gente tinha um comportamento, até pouco tempo atrás, de pesquisar exclusivamente no Google as coisas, né? E a forma como a gente escrevia as coisas para pesquisar era diferente do que é hoje. A gente nem percebe essa sutileza, assim, a gente como usuário, né? A gente não percebe que a gente mudou o jeito que a gente pergunta as coisas na internet. Antes a gente fazia pesquisas no Google, então palavras-chave eram extremamente relevantes para a gente aparecer, né, ser ranqueado, tanto no Google Ads, como também de forma orgânica, nos mecanismos de busca. Isso mudou, né? Isso já mudou. As pessoas, na sua maioria, abrem majoritariamente, prioritariamente o Chat GPT para fazer pesquisa ao invés do Google. E isso muda completamente a forma como os negócios, os profissionais de marketing, as agências precisam pensar o SEO, que não é mais SEO, a gente chama de GEO, né? Que é os mecanismos de busca generativa, né? Otimizar motores generativos, né? Isso é o GEO. E como que a gente faz isso? Na Masterclass que a gente fez, no workshop que a gente fez, eu e o Lucas, do meu time, meu sócio, no final do ano passado, a gente falou sobre construir uma página na Wikipedia, né, na Wikipédia, sobre o negócio. Então,
se você tem um cliente ou se você tem um negócio e você precisa começar a fazer ele ranquear também no ChatGPT, o primeiro passo é você ter essa informação na Wikipédia, né? É muito importante. Mas existem várias outras coisas. Uma delas, por exemplo, é você ter uma área de FAQ, sabe? De perguntas e respostas. Uma área de perguntas e respostas mais densa, mais aprofundada possível do seu negócio, no seu site, vai alimentar os mecanismos de busca, porque é exatamente a forma como as pessoas perguntam no ChatGPT, né? O ChatGPT ele é muito mais uma conversa. Então você tem que produzir esse tipo de página no seu site. Além disso, produzir conteúdo com perguntas e respostas. Tanto nas redes sociais, como no seu próprio site, no YouTube, enfim, em todos os ambientes de comunicação da sua marca, produzir conteúdos de perguntas e respostas, né? De conversas. Isso vai alimentar os mecanismos de busca. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos falar sobre essa capacidade preditiva da inteligência artificial, e aqui eu vou aprofundar, vou pedir licença para vocês para aprofundar esse tema um pouco em uma jornada. Então, eu vou dar um exemplo, tá, de uma jornada de marketing, né, de uma campanha, e na verdade, de múltiplas campanhas. Vou dar um exemplo do que a gente faz aqui na Rotearte, tá, pessoal? Para ser bem prático, assim. E se eu estiver me aprofundando demais, podem me interromper, por favor, pode mandar no chat. Deixa eu abrir o chat aqui, só para ver se alguém está mandando alguma coisa. Acho que até agora não vieram perguntas, certo? Lucas, qualquer coisa me avisa aqui. Eu vou me aprofundar aqui. Vou aprofundar aqui sobre um exemplo de uma campanha para vocês. O que acontece, rapaziada? Imagina então que a gente falou lá no começo, né, das múltiplas frentes. Eu tenho aqui o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Então eu tenho uma campanha rodando no LinkedIn, onde eu convido para uma landing page, para uma página, para as pessoas se inscreverem para eu vender um produto meu. Essa página, essa landing page, ela tem pixel de marcação lá, porque eu vou fazer também um remarketing no Instagram e no Facebook. Então, a pessoa que olhou ali a página, mas não se inscreveu, depois, em um outro momento de navegação, quando ela estiver assistindo um jogo de futebol lá e navegando no Instagram, ela também vai ver um outro tipo de anúncio, com uma outra linguagem, e aí ela vai voltar para a minha landing page e talvez se inscrever. Percebam que para tudo isso acontecer, eu vou precisar ter duas coisas técnicas rodando primeiro. A primeira delas é os criativos, né? Ou seja, os anúncios, os vídeos em que eu apareço ali oferecendo o meu produto, as artes, né? Os criativos dos anúncios. A segunda questão técnica é os anúncios em si. Quem aqui já fez um anúncio, né? Já sabe como isso funciona, sabe que existe toda uma engenharia ali, né? Toda uma técnica para que você entre no Business Manager da Meta ou no LinkedIn Ads ali e configure os anúncios. Essa parte técnica, ela está ficando cada vez, o pessoal de tráfego que me perdoe, mas ela está ficando cada vez menos difícil, né? Menos difícil. Porque a própria inteligência artificial está conseguindo superar, né? Ou está conseguindo tomar toda essa engenharia, essa técnica, e vai conseguir configurar os anúncios para você ali. O que de fato a gente vê isso acontecendo no dia a dia, assim, sabe? Rodando centenas de anúncios, assim, para dezenas de clientes e tal. O que de fato torna aquele seu anúncio o mais preciso possível para você conseguir os seus objetivos? O criativo, né? Então, o criativo ele é extremamente relevante, né? Gasta uma energia ali porque ele é importante. Como que a gente chega em criativos muito bons? Growth marketing, teste. Vamos rodar vários, vamos soltar 6 criativos ao mesmo tempo, 10 criativos ao mesmo tempo, ver os que estão performando melhor, aumentar o orçamento para os que estão performando melhor, os que estão performando pior a gente tira, coloca novos, faz mais testes e tal. Beleza? Essa é uma operação básica aí de anúncios, né? Como que a gente pode usar a IA nesse movimento? Eu vou dar o exemplo primeiro aqui, bem simples, para ajudar a gente com essa predição, né? A IA preditiva. Bom, eu posso ter uma maneira, o próprio Meta, Google já tem também as suas IAs embarcadas ali que nos ajudam a isso, mas eu posso ter uma maneira de que a minha inteligência artificial ela vai começar a observar, analisar dados, né, fazer uma análise massiva de dados, não só do que está performando melhor ou pior, mas quebrar isso, né, destrinchar isso em várias etapas, os 3 primeiros segundos ali, o que roda melhor, que tipo de mensagem, que tipo de, né, e ela pode
retornar isso para a gente produzir novos e melhorando cada vez mais. Isso falando só que dessa etapa do anúncio para trazer o usuário para dentro de uma landing page. Agora vamos pensar na continuação dessa jornada. O usuário entrou na landing page, preencheu o formulário, foi para um time de pré-vendas, por exemplo. Esse time de pré-vendas, ele... Então, a partir do momento que preenche o formulário, vai para um CRM, né? Que é o sistema que vai fazer a gestão do que está entrando de leads ali. Esse CRM, ele vai ter ali a entrada de leads. Essa entrada de leads também pode já ser beneficiada com inteligência artificial. Duas formas. Primeira forma, um sistema de inteligência artificial ali, ele pode já entender as respostas que foram dadas nos formulários e já alocar o lead da melhor maneira possível, para o melhor pré-vendas possível, para o funil correto ali da sua empresa, do seu processo de vendas. Segunda forma, você pode ter um agente de inteligência artificial que vai responder esse lead imediatamente quando ele preencher o formulário e já trocar uma ideia com ele. Lembrando que aqui você vai precisar fazer testes e entender se não seria melhor um ser humano mesmo fazer essa interação ao invés de um agente. Depende muito do seu produto, do seu modelo de negócio. Beleza, entrou no CRM, a partir disso tem as tentativas de contato do indivíduo de pré-vendas para ele conseguir marcar uma reunião ou vender o produto. Vamos imaginar esse cenário. Existem outros cenários, você pode comprar direto do site, mas vamos imaginar esse cenário que precisa de uma reunião para você vender o seu produto. Imagina que de um volume de leads lá, de 10 leads que entram, o indivíduo da pré-vendas ele consegue entrar em contato no primeiro dia com 4, no segundo dia com mais 3, e 3 se perdem completamente. Ele não consegue entrar em contato. O cara preencheu o formulário lá, mas depois não responde mais. Imagina que desses 7 que ele conseguiu contato, só 4, de fato, marcaram uma reunião, se interessaram e tal. Aí foi para uma reunião de vendas, né? Aí vai para essa reunião de vendas, acontece todo o pitch, você pode gravar essa reunião, você pode gravar, inclusive, a conversa no telefone do pré-vendas ou a conversa no WhatsApp e tal. Imagina que tudo isso, todos esses pontos de contato comerciais, de marketing, etc., podem alimentar uma inteligência artificial que vai entender com volume, né, conforme o tempo for passando e você for tendo várias pessoas entrando ali, pessoas que não entram, pessoas que... Aí tem a reunião de vendas, aí você, lá no CRM, você assinala se você vendeu, se você não vendeu, o motivo por que não vendeu e etc. Imagina que uma inteligência artificial ela pode analisar completamente todo esse fluxo, desde o criativo, que chamou a atenção de uma pessoa, até a conclusão de uma venda ou de uma não venda, né? Ou de um cliente que não se interessou. Ela consegue analisar, inclusive, as conversas, né? Das reuniões, do WhatsApp, das ligações, etc. E encontrar padrões em tudo isso, né? Ela pode encontrar padrões do que funciona, do que não funciona, que tipo de criativo vai chegar para que tipo de cliente que realmente converte e tal. Com isso, você vai conseguir otimizar de uma maneira nunca vista na história, né? Toda a sua produção e a sua direção de marketing e de negócios. Faz sentido isso, pessoal? Ou o que eu falei ficou completamente perdido, assim, vocês não entenderam absolutamente nada. Me mandem, se fizer sentido, me mandem uns joinhas aí, só para eu não achar que eu tô viajando muito aqui, falando um monte de maluquice. Pô, a Isa, minha colega, fez sentido, o Guilherme, galera da FAS também. Excelente. Bom, vieram vários joinhas. Ufa, que bom, Rafael. Que bom. Me sinto motivado a continuar, então. Muito obrigado, rapaziada. Vamos lá. Vamos seguir, então, para os próximos temas aqui do que a gente está falando. Ó, o Rogério está aqui, cliente nosso. Fantástico. O Rogério manja tudo de IA, né? Tá aqui, Onyx, pessoal. Um cliente muito querido nosso há muitos anos. Vamos lá. Diferenciação humana. Agora entra a grande jogada da história, né? Algo que a Roteart identificou no ano passado como uma virada de chave, assim, algo que podia mudar completamente o jogo nessa história toda de marketing digital. A gente identificou isso no ano passado, começou a executar isso, inclusive começou a executar isso com o Rogério e com o Marcelo, que fundaram a Ataque Onyx, e a gente percebeu uma diferença enorme assim, na potência, né, das nossas campanhas. Qual é essa diferença? E, primeiro, assim, quem não conhece Founder-Led Growth, nunca ouviu falar desse termo assim, na vida, sinaliza para mim aí, se tem alguém que não conhece, pode mandar um joinha, mandar o que quiser, só para eu
Olha aí, faz Logitech. Eu vou explicar então rapidinho o que é Founder-led Growth. É um nome complexo para algo muito simples, né? O crescimento. Hoje em dia já se fala também sobre Founder-led Sales, né? Então, assim, é o crescimento de um negócio puxado pelo próprio fundador. Então, eu sou o fundador da Roteart, a minha agência, eu dou as caras, eu produzo conteúdo, eu tô lá nas redes sociais, eu apareço falando da Rotearte. Eu não faço campanhas com atrizes e modelos contratados, não. Eu apareço e eu falo da Rotearte, né? Isso humaniza o negócio. Então, primeiro ponto, né? Isso humaniza o negócio. O Philip Kotler, que é o pai do marketing acadêmico, assim, ele lançou um livro em 2012, que era o Marketing 2.0, que ele falava que não existia conceito de negócio B2C e negócio B2B, né? Que a gente usa muito isso, né? B2C é tipo vender direto para o consumidor. Então, por exemplo, uma fábrica, um negócio como a Unilever, por exemplo, é B2C, né? Eles têm margarina, eles têm sabão em pó, eles têm uma série de coisas que eles vendem direto para o consumidor. O negócio B2B é um negócio que vende para outra empresa. Muito simples, né? Então, por exemplo, uma agência de marketing é um negócio B2B, eu vendo para uma outra empresa. O que o Philip Kotler falava? Não existe isso. Não existe B2C e B2B. O que existe é H2H, que é human to human, que é ser humano para ser humano. Então, eu vendi um projeto lá em 2021 para o Rogério, da Tachyonics. Eu vendi uma ideia de marketing, um projeto de marketing para ele. Só que não foi a Roteart que vendeu para a Tachyonics, foi o Vitor que vendeu para o Rogério. De um lado tem o ser humano, do outro lado tem outro ser humano. Então, a humanização das relações de negócios são fundamentais nesse mundo altamente tecnológico e digital que a gente vive. Parece paradoxal, mas é exatamente isso. Se a intenção é maior do que a atenção, a experiência que a gente carrega como ser humano é uma vantagem absurda. Então, quando eu dou as caras e eu conto a minha história de 10 anos numa agência de marketing, eu conto a história da Tachyonics, o que era a Tachyonics em 2021, o que é a Tachyonics agora em 2026 e como a gente apoiou esse crescimento, e eu conto as histórias, e outro ser humano se identifica com isso do outro lado, eu crio uma conexão, né, muito verdadeira, muito humana, o que torna a intenção de compra muito mais próxima do que se fosse simplesmente algo mais genérico, algo que não conecta emocionalmente com você. Aqui entra uma coisa muito legal da gente pensar. Vocês estão vendo aí a geração de vídeos por inteligência artificial ficando cada vez mais precisa, né? Só que olha que interessante, a imprecisão e a produção de vídeos e de fotos está se tornando algo diferente. Assim. Tem tanta foto gerada por inteligência artificial, a gente tem uma equipe de audiovisual na Roteart. Né? Eu estava conversando com uma menina que trabalha com a gente, a Bia, exatamente sobre isso. Assim. Tem tanta imagem gerada por inteligência artificial que a fotografia real, né, a fotografia padrão, está se tornando cada vez mais um diferencial, algo extremamente valioso assim, nas campanhas de comunicação. Né? Olha que interessante isso. Assim, né? Por mais que a gente se aproxime da realidade com inteligência artificial, a verdade ainda vai imperar. Né? E aí a gente coloca o founder lá, e da mesma maneira que a gente falou de social selling, que precisa existir uma maneira de você viabilizar isso, porque a maioria dos founders, né, principalmente de empresas de tecnologia, dos fundadores, pô, o cara não tem, muitas vezes, uma habilidade natural de se comunicar, de gravar vídeo, de etc e tal, né? Como que a gente faz isso, então? A gente, como a Isadora, né, que é minha colega de marketing aqui, como que a gente consegue viabilizar isso com um método para colocar o founder na rede social, colocar o founder à frente do negócio, mas de uma maneira que seja viável, que não seja uma tortura para o cara, né? E que a gente consiga produzir isso com consistência. Porque não adianta também aparecer gravar, agora eu estou motivado, grava um vídeo lá, tal, não sei o quê, depois some. Um mês ele não aparece mais, porque ele está enrolado, cheio de reunião, cheio de coisa para fazer e tal. Não, precisa existir uma consistência. Então, é dever dos profissionais de marketing, das agências, etc., criar métodos, né, que tornem isso viável e consistente. Né? Porque a consistência é a regra do jogo em absolutamente tudo na vida. Tranquilo até aqui, rapaziada? Posso seguir? Tem CEO que parece que prefere cair de volta e gravar. Nossa, Isadora, é verdade, é verdade. Aliás, Rogerião está aqui, Rogério é o cara que a gente conseguiu, né, Rogerião, extrair, né? Rogério pô, é um gênio, assim, ele criou um algoritmo que está patenteado no mundo inteiro,
uma patente global para um negócio de alta tecnologia dentro do mundo do SAP. E o Rogério falava bit byte, né, meu? Era difícil entender ele. O cara é muito genial. E aí a gente conseguiu, com o tempo, fazer ele gravar podcast, fazer ele produzir conteúdo de uma forma viável. Ele continua, com as genialidades dele lá e tocando um time de desenvolvimento gigante e tal, mas ele consegue gravar. Isso que você falou é muito verdade, assim. Deixa eu ver, eu vou clicar aqui na sua mensagem porque ela é bem interessante, para eu abrir ela inteira. Nos casos, você aproveita muito da liderança da empresa como referência para a marca. Verdade, não precisa ser o fundador, né, o CEO, você pode usar outros rostos, né? Aí tem questões estratégicas que são bastante relevantes que a gente precisa considerar. Seguinte, você vai dar a cara da marca, você vai associar um outro rosto, uma outra personalidade e tal. Se não for alguém do quadro societário, isso pode ser um problema, né? No futuro. Mas, enfim, aí é uma questão de decisão estratégica do negócio. O Rogério corroborou tudo que eu estou falando aqui no chat. Muito obrigado, viu, meu querido? Vamos lá, pessoal. A gente está chegando já do meio para o final. Veio uma pergunta aqui. O que eu acho de usar um avatar de IA ao invés da pessoa? Olha, eu estou vendo alguns movimentos disso. Eu fui num evento de CMOs no final do ano passado, com o lançamento de uma empresa que falava exatamente disso, né? A tecnologia deles é exatamente essa, um avatar de IA. O que eu acho é que aquilo que eu acabei de falar, né? Pode, pode testar. Eu nunca tenho a resposta assim, pessoal. Muito importante isso no marketing, né? Nunca tem um certo, um errado, isso aqui vai funcionar, isso daqui não vai funcionar. Quem me conhece sabe disso, né? Pode testar. O que eu tenho visto? Eu tenho visto que o humano, o natural, o raiz, né? Pegar o celular aqui assim, ó, e gravar um vídeo selfie, ainda funciona muito melhor, mas assim, infinitamente melhor em termos de engajamento e etc., do que qualquer tipo de geração por IA, por mais perfeita que seja. Vou voltar àquela frase. Numa era em que tudo é inteligência artificial, a imperfeição vira assinatura. É isso que eu penso, né? A imperfeição nos conecta. Quando eu paro para tomar uma água, quando vocês percebem que eu perdi o raciocínio e tal, a vulnerabilidade nos conecta. Isso é uma questão psicológica, assim. Eu ia falar uma questão de neuromarketing, também mas mais profundo ainda, é uma questão psicológica humana, tá bom? A gente está sempre julgando, né? Tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vendo, isso é da natureza do nosso cérebro, biologicamente construído aí para isso. E quando a gente enxerga essas pequenas imperfeições e tal, a gente se conecta com essa vulnerabilidade. Isso é importante para a comunicação. Isso que eu falei é muito profundo, hein? Vamos lá. Eu gosto de me autoelogiar, vocês perceberam. Execução sistêmica. Então, eu estava falando sobre a máquina, eu já dei um spoiler ali na. Eu vou até tomar mais uma água aqui, dá licença. A gente falou sobre uma parte de uma engrenagem, né? Uma parte de uma engrenagem, como eu disse lá, aquele exemplo que eu dei lá em cima, né? Uma campanha no LinkedIn, com remarketing na Meta, no Instagram e no Facebook, com uma landing page, com uma inteligência artificial agêntica, né? Um agente que vai responder os formulários, e aí depois todo o ciclo de pré-vendas e vendas, tudo isso sendo alimentado numa inteligência artificial, todos esses dados alimentados para prever, para a gente ter previsibilidade do que funciona melhor, do que eu posso parar e tal, tal, tal. Eu vou dar um exemplo também de como que você. Aqui eu gostaria muito de dar para vocês algumas ferramentas, né? Se o Lucas, alguém da minha equipe, puder ajudar. Existem algumas. Eu estava conversando com um cara genial de negócios. Ontem eu tive uma reunião com ele, aí hoje de manhã a gente ficou batendo um papo e tal. E ele me falou uma coisa que tocou um sino na minha cabeça, assim, né? Que ele falou o seguinte: ele falou, então, às vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente acha que algumas ferramentas que a gente usa, alguns processos que a gente usa, são básicos, né? São óbvios, todo mundo sabe. E não é, né? Às vezes, porra, algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia são construções nossas de 10 anos de agência, ou de 25 anos, se somar o tempo de agência, mais o tempo de tecnologia. E aí tudo que a gente vem acompanhando e as pessoas que a gente tem a sorte de conversar ao longo desse caminho, e cada um indica uma coisa, e a gente vai construindo o nosso método. E eu gostaria muito de ajudar vocês hoje, assim, compartilhar algumas ferramentas e alguns métodos que a gente usa, né? E que isso pode, de alguma maneira, vocês pegarem alguma parte disso e isso ser muito útil no dia a dia de vocês. Uma ferramenta que a gente usa aqui, que, cara, eu fiquei impressionado que não é todo mundo que conhece, é o Notebook LM. Notebook LM. Se alguém puder colocar no chat aí, alguém que conhece ou alguém da minha equipe, Notebook LM é fantástico, porque ele é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente consegue alimentar com diferentes fontes de dados.
Você pode subir vídeos, PDFs, links, textos, anotações suas e tal, e você também tem um prompt, né? Você também tem uma interface de prompt para trocar ideia com ele, e daí do notebook LM você pode tirar insights, você pode, inclusive ele gera, se quiser, você alimenta ele com uma série de materiais que você está estudando, por exemplo, e aí você pede para ele gerar um podcast daquilo, ele gera duas vozes de inteligência artificial trocando ideia, como se fosse um podcast para você ficar ouvindo e estudando aquilo. É um negócio maravilhoso. Para a gente usa, por exemplo, toda essa jornada que eu comentei com vocês, dessa máquina, a gente usa, o que a gente faz? A gente tem um agente de IA que vai lá e alimenta o notebook LM com todas as informações, desde o criativo até os anúncios, até a geração do lead, até todos os dados do funil, até gravação das reuniões de vendas, gravação da ligação do meu time de pré-vendas, etc. Alimenta tudo isso no notebook LM e a gente vai encontrando padrões, né? Além de encontrar padrões para uma operação de marketing, quando eu chego com um lead que fechou o negócio comigo, e aí eu tenho que criar um plano de marketing, olha que genial isso. Eu já tenho ali um monte de insights do que eu vou precisar fazer para gerar resultado para aquele cliente. Isso é maravilhoso, né? Isso a gente chama de motor aqui na Roteart. E a gente cria isso para os nossos próprios clientes, né? A gente cria o mesmo que a gente faz para a gente, para aquisição de clientes da Roteart, é o que a gente faz para os nossos clientes. Então, a gente consegue, a um custo muito mais baixo do que seria um contrato, né, gigantesco de marketing, hein? A gente consegue, num custo muito mais baixo, ter uma operação muito precisa, muito eficiente de geração de resultado para a gente e para os nossos clientes, né? A gente chamou de motor, a gente faz tudo isso suportado por IA. Em alguns momentos, o ser humano, né, onde a gente percebe que ali é mais importante o ser humano, em alguns momentos, uma ferramenta de IA. Eu vou falar para vocês o que é o motor, o que é essa engrenagem, essa máquina integrada de growth, e aí vocês vão entender um pouco melhor. E aí, assim, a gente já está caminhando para o final, depois a gente vai divulgar um e-book, que é um material que fala muito sobre tudo isso aqui que eu falei, e vai divulgar também duas oportunidades para vocês, se vocês quiserem, né, fazer parte desse ecossistema todo da Roteart, vai ser um prazer conversar com vocês. Então, vamos lá. O que é o motor? Como que a gente percebeu que em 2025, final de 2025, a partir de novembro, assim, começou a bombar isso daqui, e agora em 2026 tá fantástico. A gente nem terminou janeiro ainda e eu vou falar alguns números. Vou abrir umas cartas aqui para vocês da operação da própria Roteart. O motor, ele é o seguinte, ele é uma operação para quem vende para outros negócios. Então, se você tem um negócio que você vende para outra empresa, eu ia falar B2B, mas eu ia cair numa contradição da minha própria palestra, né? Porque eu acabei de falar que não existe. Mas vamos pensar assim, se você vende para uma outra empresa e você depende de uma reunião, ou seja, uma venda consultiva, uma venda complexa, que você depende de uma reunião para você conversar, entender o negócio do seu cliente e vender, a gente criou um método que a gente nunca viu, assim, esse método com todas essas pontas encaixadas, e que eu vou contar para vocês. Esse método, ele consiste em toda a parafernália de marketing que já existe, mas essa parafernália totalmente posicionada em busca da intenção e não da atenção. Essa parafernália que eu falo, basicamente, é social media, então posts em redes sociais, campanhas, né? Quando eu falo campanhas é quando tem grana de mídia, quando você vai lá e patrocina, anuncia no Instagram, no LinkedIn. Aí a gente tem, obviamente, né, por trás de tudo isso, tem uma parte de planejamento de branding, de tom de voz, de manifesto, território de palavras, mensagens principais, que tipo de mensagem, qual que é a dor do meu cliente, qual que é o job to be done, que o Rogério adora esse conceito também, qual que é o trabalho que o meu cliente precisa que eu execute para ele, que eu resolva para ele. Então tem tudo isso planejado, então a gente tem 2 semanas de imersão, né, de onboard com os clientes para planejar tudo isso. E aí a gente cria as mensagens, cria as campanhas, cria tudo que vai precisar ser uma linha editorial de postagens e tal. A gente começa a rodar isso, né? Começa a rodar os anúncios, cria as landing pages, onde, né, que são as páginas, de uma forma muito precisa também, usando muito insights e predição, né, a IA preditiva para a gente montar a página exatamente do jeito que ela tem que ser posicionada. Cada centímetro daquela página, cada palavra daquela página é já estudada para isso. E aí o cliente, ele vai, o seu futuro cliente, né, o seu lead, o seu prospect, ele vai passar por essa jornada, ele vai ser impactado em rede social, em algum ambiente, em um webinar como esse daqui, por exemplo, com um material rico como o e-book que eu vou divulgar para vocês já já.
e ele vai chegar numa landing page. Quando ele chegar nessa landing page, se aquilo fizer sentido... Importantíssimo, hein, pessoal? Uma coisa que eu acredito muito, assim, marketing bom não resolve negócio ruim. Ponto final. Então, assim, ou o seu negócio entrega um valor verdadeiro, justo para o seu cliente, ou esquece. Você pode fazer a parafernália que for, em algum momento vai cair. Então, assim, tudo isso que eu estou falando pode parecer muita manipulação, mas não é, né? Na verdade, assim, você acredita, eu acredito sinceramente que eu tenho um produto na mão, hoje, principalmente hoje, que eu vou entregar prosperidade para os meus clientes. Olha que forte isso, né? Eu acredito nisso, é honesto isso em mim. Então, beleza. Então, eu vou montar todo esse motor, toda essa parafernália para fazer esse cara que está na internet ali, que tem um negócio que ele vende para outra empresa, é uma venda consultiva, ele depende de uma reunião. Pô, eu quero que esse cara seja meu cliente. Sim, eu quero que ele me pague, porque eu vou fazer ele ganhar muito dinheiro. E ele ganhando muito dinheiro, ele vai contratar mais gente, e aí ele vai movimentar a economia, e aí ele vai melhorar o nosso país. Entendeu? Tem um porquê, tem um motivo aqui honesto, justo, né? Não é altruísta, é negócio, mas é um motivo. Entrou, nossa, deu uma viajada agora, né? Mas vamos voltar. Entrou lá na landing page, preencheu o formulário, entra num fluxo de pré-vendas, né? Que a gente chama. Um SDR vai entrar em contato, vai marcar a reunião. Essa reunião vai ser gravada, como eu falei. O contato do SDR é gravado. Tudo isso é ajustado para que aconteça. Aí tem uma metodologia que a gente ensina também de fazer 2 reuniões, do porquê que faz 2 reuniões e tal, 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 para você ter uma taxa de conversão boa. Taxa de conversão no mercado hoje, no mercado em geral, tá? Dado de benchmark para vocês. Aliás, vou trazer outros dados depois do LinkedIn, não me deixem esquecer, por favor. Uma taxa de conversão excelente hoje é uma taxa de conversão de 10%. Excelente não, uma taxa boa, 10%. Uma taxa excelente é 20%. Qual que é a taxa que a gente está conseguindo na Roteart com esse modelo numa janela de 3 meses? Novembro, dezembro e janeiro. 30%. Né? A gente vai fechar janeiro com 30% de venda sobre o volume de leads que a gente está recebendo. Isso é um número excelente, né? Só que esse número ainda vai melhorar, porque eu estou falando de novembro, dezembro e janeiro, né? A gente pegou o Natal ali, né? Natal, Ano Novo, janeiro, aquela confusão, a gente vai ter o Carnaval já, dia 17, isso tudo vai melhorar. O que eu gostaria de... Deixa eu ver uma coisa aqui para vocês. O que eu gostaria de sugerir para vocês? Que a gente se aprofunde, a partir do próximo slide, né? O próximo slide é o último, isso. Que a gente se aprofunde nesse assunto. Quem tiver interesse, né? Que fale com o Guilherme do meu time, ou já preencha de cara uma landing page que eu vou mostrar para vocês, porque a gente está montando um esquema muito legal que vai ser um programa, né, de ativação para fundadores de negócio. Não só fundadores de negócio, você também é da área de marketing, pode te ajudar muito. Onde a gente vai passar 30 dias ensinando isso a fundo, cada etapa disso, onde a gente coloca IA, onde a gente não coloca, como que a gente faz, como que a gente roda esse motor, o que está acontecendo, mostrando aqui dentro da Roteart como que as coisas estão funcionando, trazendo clientes nossos para trocar ideia. Vai ser um programa de 30 dias, vai ser extremamente restrito, só vão entrar 10 pessoas nesse programa, para a gente conseguir ter contato, eu conseguir ter contato pessoal com todo mundo, né? E eu vou mostrar para vocês depois, já, como é que você faz para participar desse programa, tá bom? Uma das últimas coisas que eu gostaria de falar é o que medir, né? O que medir nessa história toda desse novo mundo, né? A gente estava muito acostumado no marketing digital a medir custo por lead, custo de aquisição do cliente, etc. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer medições muito mais próximas do negócio e evitar algo que a gente chama de métrica de vaidade. Por exemplo, quando a gente media engajamento em post, é uma métrica de vaidade. Principalmente se o seu negócio é um negócio que vende para outra empresa, que depende de uma reunião e etc. Eu vou falar de um jeito esdrúxulo, exagerado, hiperbólico, mas assim, dane-se quantas curtidas você tem no seu post. Você fechou o negócio? É isso que importa, né? Então, essa é uma das coisas. Lembra que eu falei da IA enxergando todo o ciclo de marketing e vendas, desde o anúncio até a conclusão? Se a gente tiver um volume de dados que seja suficiente para a gente ter uma medição disso, ou seja, da receita que você gera com os anúncios que você faz, porra, fantástico. E hoje em dia isso é totalmente viável. Lifetime value, não sei se todo mundo está habituado com isso, mas, por exemplo, você fecha um negócio recorrente que é R$ 1.000 por mês, mas quanto tempo esse cliente fica em média com você? Você tem lá um volume de clientes, você tem um volume de churn, né, que são as perdas de clientes ao longo do tempo. Qual que é o lifetime value? Então, vamos supor que você gasta
R$ 200 para conquistar um cliente, considerando o custo do lead, considerando uma série de coisas para todos os leads que chegam, tá, você gasta, então, vamos supor, uma continha rápida, que uma engenharia rapidinha. Isso é um número real. Eu tenho o lead da Roteart custa R$ 20. R$ 20. Lucas, se eu estiver mentindo, você não me deixa mentir sozinho. Você mente junto com ele. Não, mas é verdade. É R$ 20 que custa, em média, 20, 23, o lead da Roteart. Aí esse número aqui eu não lembro de cabeça, mas vamos supor que eu preciso de 10 leads para fechar um negócio. 10 leads lá no começo para fechar um negócio. Eu sei que eu preciso fazer 3 a 4 reuniões para fechar um negócio. Mas lá no começo, vamos supor que eu preciso de 10 leads. Então, meu custo de aquisição de clientes, de uma forma bem grosseira, é R$ 200. 10 vezes 20. Só que o meu cliente paga, vou chutar aqui, tá? Sei lá, meu cliente paga R$ 10.000 por mês para a agência. Então, se ele paga R$ 10.000 por mês, eu tenho que medir quanto tempo, em média, um cliente fica comigo. Tenho a boa sorte de ter um cliente comigo aqui pelo 6º ano, né, que está aqui na sala, inclusive, que é o Rogério. Mas vamos pensar que, sei lá, meu lifetime value, média, é 2 anos. Então, são 24 vezes 10 mil, né? São R$ 240.000. Então, eu gastei R$ 200 para um cliente que me gerou R$ 240.000 de receita. Uma conta que a IA agora vai começar a olhar isso com muito mais precisão. Evolução real do funil. O que é a evolução real do funil? Não é só mais número de leads, leads qualificados, reuniões. Não é isso. A gente vai conseguir enxergar o funil muito mais abrangente. Pô, número de pessoas que viram meus anúncios, pessoas que viram mais de 3 segundos dos meus vídeos, pessoas que clicaram, pessoas que clicaram e preencheram e ficaram mais de 5 segundos na minha landing page, ficaram mais de 5 segundos na minha landing page e preencheram o formulário, apareceram na reunião, preencheram o formulário, a gente conseguiu entrar em contato, conseguiu marcar a reunião, entende? A gente começa a ter uma granularidade de dados que uma inteligência artificial vai poder observar e trazer insights e trazer essa preditividade, né, do que fazer e do que não fazer de uma maneira muito é uma palavra engraçada para usar, mas de uma maneira muito inteligente, uma maneira muito eficiente para a gente correr as nossas operações. Eficiência de mídia apoiada em AI, exatamente isso que eu estou falando. Então, a eficiência dos anúncios, né, e da compra de mídia, do dia, do horário, apoiada nessa jornada toda e não só no clique, né? Que antes era só o clique, agora eu consigo analisar o funil inteiro. A saúde das comunidades, a gente fala muito sobre community management, né? Sobre community marketing, que é algo cada vez mais forte. A gente está fomentando isso nos nossos clientes. Pô, vamos criar uma comunidade em torno do seu produto, do seu serviço e tal. Legal. Como que a gente vai medir a eficiência dessa comunidade, a saúde dessa comunidade também com o uso de IA? Performance em motores generativos. Já existe uma ferramenta, até se alguém quiser, depois manda um e-mail para mim. Coloca meu e-mail aí, Lucas, por favor, no chat. Se alguém quiser, manda um e-mail para mim. Eu vi uma ferramenta esses dias, assim, por acaso, um amigo meu me mandou uma ferramenta do RD Station, da RD Station. Quem não conhece, né? Unicórnio brasileiro ali, uma empresa lá de Floripa que montou um sistema de automação de marketing há muitos anos. Foram vendidos para TOTS, unicórnio, mais de 1 bilhão. E eles criaram uma ferramenta que mede tanto no Gemini, eu não sei se fala Gemini ou Gemini, acho que é Gemini, como no ChatGPT, como você está ranqueado, né? Eu fiz um post esses dias, a Roteart está bem ranqueado, eu fiquei feliz. Mas você coloca lá o seu site, tal, a sua empresa, e essa ferramenta mede a sua performance nos motores generativos de inteligência artificial. Beleza? Rapaziada, estou muito feliz que a gente, 10h50, eu já vou encerrar para não passar das 11 horas, eu prometo, eu tenho uns últimos recadinhos. Eu estou feliz com a retenção. A gente teve aí 20 e poucas pessoas na sala hoje, e as 20 e poucas estão com a gente até agora. Eu acho que fez algum sentido para vocês. Como eu disse, essa conversa ela pode e deve continuar. Quem quiser entrar em contato, eu tenho o maior prazer do mundo em trocar ideia sobre todos esses assuntos, tá? Então, eu vou fazer 2 ofertas para vocês. A primeira é a seguinte: o que eu falei, ativação para fundadores. É um produto nosso, tá? É um produto que a gente vai cobrar muito menos, infinitamente menos do que a gente cobra de mensalidade para os nossos clientes, e a gente vai ensinar, vai pegar na mão, vão ser só 10 pessoas junto comigo num grupo, vai ter um grupo de WhatsApp, vai ter vários especialistas do nosso time que vão ensinar como que faz o anúncio, como que faz o criativo, como que faz a landing page, como que faz isso, como que faz aquilo e tal. A diferença é que a gente não vai fazer como a gente faz para os nossos clientes, mas a gente vai mostrar as estratégias, compartilhar com vocês como que vocês podem fazer para prosperar, para conquistar os clientes de vocês. Lucas, coloca, por favor, a landing page também no chat. Tem o QR Code aí, quem quiser bater o celular e ir para lá, mas se puder colocar o link também, por favor. Eu vou pedir também para a galera mandar esse material, né?
esses slides aqui para vocês no final. Vou mandar também um e-book, afinal, a ideia hoje é a gente lançar esse e-book. É um e-book, é um material que está bem legal, fala sobre tudo isso que eu falei aqui. É um e-book que eu escrevi e que o título dele é Tendências de Marketing para 2026 na Era da Inteligência Artificial. Então, ele se aprofunda em todos esses temas que a gente discutiu aqui. O Lucas mandou aí no chat, quem quiser se inscrever vai ser um prazer. Corram, a gente já tem umas 4 ou 5 pessoas inscritas antes mesmo da gente lançar oficialmente. Então, quem quiser, corre e se inscreve, porque a hora que fechar 10 pessoas, vai começar logo depois do carnaval, tá? Essa jornada. Então, a gente vai ficar 30 dias ali, final de fevereiro, começo de março, juntos, fazendo isso acontecer. A hora que se bater 10 pessoas agora, não vai ter como entrar, vai ter que esperar em abril, né, ou final de março, para a gente voltar a abrir uma próxima turma, tá legal? E a gente vai abrir uma próxima turma se fizer sentido, né, se a gente conseguir entregar um valor mesmo para esses primeiros 10, eu tenho certeza que vai dar certo. Quem quiser trocar uma ideia comigo, marcar uma reunião, eu tenho um negócio, eu quero contratar a Roteart, né? Eu quero entender como é que funciona para vocês serem a nossa agência e tal. É só bater o QR Code aqui. Vou mandar esse material para vocês. Vocês vão falar diretamente com o Guilherme do meu time de pré-vendas. E o Guilherme vai agendar uma reunião comigo, vai trocar uma ideia, vai entender o negócio de vocês, né? Se fizer sentido para todo mundo, ele vai agendar um papo comigo e a gente conversa pessoalmente. Tá legal, pessoal? Eu vou pedir agora, deixa eu parar de compartilhar, pedir para o Lucas mandar o link para baixar o e-book. Por favor. Lucas, se você puder mandar no chat para a rapaziada o link para baixar o e-book, excelente. Então, esse link, marketing.roteart.com.br/ebook-tendências-de-marketing-2026. Essa é a página para baixar esse book que eu conversei com vocês aqui. Tá legal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, se quiser me elogiar, eu fico super feliz, eu adoro elogios. Pode mandar aqui no chat, se quiser criticar também, fica à vontade. A gente tem mais alguns minutinhos. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, foi um prazer enorme bater esse papo com vocês aqui. Uma vez por mês, a gente vai fazer um webinário da Roteart, permeando esses assuntos todos que a gente conversou aqui hoje. Fiquei muito, sintam-se, né, completamente convidados para os próximos. Vocês estarão nas nossas comunicações. Quem quiser me seguir no Instagram, esse é o meu @ é vitor.m.serrano. E no LinkedIn, o meu é só procurar por Vitor Manuel Serrano. Beleza? Vai ser um prazer também me conectar com vocês. Eu respondo todas as mensagens. Tenham uma excelente quinta-feira e obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um abraço.